Olá, hoje vou falar sobre sombra. Sombra psicológica. É um assunto muito extenso, é muita coisa para falar, vou tentar resumir, porque o tempo é pouco. Mas antes de falar sobre o que é sombra, é preciso falar que nós somos a centelha divina. Nós temos uma alma. E antes da gente encarnar aqui, essa alma firma contratos de alma no outro plano. Essa alma, ela tem os seus propósitos de evolução aqui. Então, ela tem um projeto para realizar aqui na 3D. Só que quando chega aqui, o que acontece? A gente assume uma personalidade chamada ego. Então, fica o desejo da alma e fica o desejo do ego. E o que basicamente é sombra? A sombra é tudo aquilo que você reprime que a tua alma queria fazer. A tua alma tem os propósitos, então você reprime aquilo, não se expressa como ela gostaria, como deveria ser, sabe? Com aquela de forma genuína, genuidade. Seria isso. Não é ingenuidade, é genuidade. De forma genuína, autêntica. Você deveria ser assim. Mas por algum motivo, você resolveu seguir o quê? O que o seu ego queria. O que o ego quer? O ego quer se enquadrar na sociedade. Ele quer ser mais um androide, mais uma cabeça de gado. É disso que o ego gosta. Já repararam? A moda é um bom exemplo disso. Moda, todo mundo igual. O cabelo da moda, o comportamento da moda, a fala da moda, e principalmente até comportamentos que fazem mal a nós, que estão na moda, muitas pessoas vão achando aquilo normal com o tempo. Mas vamos voltar no que é sombra. Então, sombra é tudo aquilo que você reprime, que no fundo a tua alma quer fazer, quer realizar, ou quer se expressar, e você reprime e vai para o subconsciente. Ou às vezes, também você pode reprimir uma coisa que não seja um propósito da alma, mas seja uma coisa que você chega aqui e você acha que é certo fazer. Então você reprime e aquilo vai para o seu subconsciente e fica oculto. Por quê? Por isso é chamado sombra. Por quê? O nosso consciente, nós sabemos. Eu sou fulano de tal, RG tal, moro no endereço tal, trabalho em tal lugar. O subconsciente, que é a mente da nossa alma e que contém todo o conhecimento do universo, as nossas encarnações passadas, tudo isso está gravado lá. Então, a gente não tem consciência. Por isso, essa mensagem, essa informação que está escondidinha no seu subconsciente, ela é chamada de sombra, porque está no oculto. Eu vou dar uns exemplos de sombra para vocês perceberem. Aquilo que você não admite para si mesmo, que você não admite fazer, aqueles desejos mais sórdidos que todos temos, aquelas coisas animalescas e que você não quer mostrar, você reprime e joga para lá. Então, por exemplo, sabe aquelas senhoras carolas que vão na igreja e que muitas vezes elas se vestem de uma forma muito recatada e ficam só apontando o dedo para outras? Isso antigamente era até pior. Na igreja católica tinha muito disso. Aquelas senhoras que querem se vestir de santidade e que criticam e vivem, sabe, fazendo até fofocas a respeito daquelas outras que não se enquadram naquele padrão. Isso é uma baita sombra.
Olha como é que a sombra, ela funciona. Tudo aquilo que eu tenho vontade, mas eu não admito fazer, porque a sociedade ela vai me condenar e eu quero me enquadrar, então eu reprimo, eu me convenço de que aquilo é o certo, passo a criticar aquilo nos outros, para esconder o meu desejo de manifestar aquilo, de fazer aquilo. Então, essas senhoras que sempre existiram e vão existir, o que elas têm nelas é uma baita sombra se manifestando de uma forma de que são puras e que são tementes a Deus e que eu te critico porque você tá errada e que a vida é assim. Isso é uma baita sombra. Outra sombra, porque eu acho que com exemplos é melhor. A sombra também, ela não só o que você reprimiu, mas as faltas que você teve na tua vida. Por exemplo, uma pessoa que quando criança, isso que eu vou contar agora é verdade. É uma pessoa que eu conheço. A pessoa passou dificuldades, até para estudar. Não teve muito estudo e teve que estudar com muita dificuldade, depois ele próprio financiando. Essa pessoa, ela sentia aquela falta, aquela escassez de cuidado dos pais. Ficou um pouco revoltado porque achou que os pais, eles deveriam prover aquilo para ele e eles não proveram. Mas mesmo assim aquela pessoa se deu bem na vida. Só que aquela pessoa, ela não é assim econômica, porque uma pessoa econômica é até bonito. Não, ela é sovina. Mas ela se passa por econômica. Mas quem é da intimidade sabe que é um pouco além, é sovinice mesmo, pão duro mesmo. Economize em coisas que são, a meu ver, migalhas e que não precisaria. Enfim, mas na sociedade passa por uma pessoa muito madura e muito econômica. Mas essa pessoa tem uma baita sombra. A sombra da escassez. Aquilo que faltou na infância, aquilo foi tão traumático, foi pro subconsciente e aquele trauma tá até hoje falando para ela, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Então, essa escassez que está no subconsciente é uma baita sombra. Outra sombra, aí já não é mais a falta que a pessoa tem. Você tá vendo que eu tô dando exemplos de vários tipos de sombra, de vários motivos pelos quais virou sombra. Agora o motivo é, por exemplo, coisa que você tá reprimindo, porque você tem uma raiva muito grande contida de um passado, porque às vezes, sabe, isso não é só dessa vida. Você já vem de outras vidas com sombras aí, muitas e muitas. Aí o que acontece? Você tem uma baita raiva. Sabe o que a raiva faz? A raiva oculta provoca acidentes. Então você pode ter os mais variados tipos de acidentes. Se você dirige, sabe aqueles acidentes assim que são recorrentes? Quando você não tá batendo o carro, você pode estar cortando a mão, você pode estar caindo, se machucando. Raiva provoca acidentes, tá? Inclusive acidentes até que, por exemplo, você é muito cuidadoso, mas pode ter um acidente na residência. Ou um carro vem e entra na sua residência, aí é sombra dos dois. De quem tá dentro e de quem tá fora. É sombra dos dois. Aqui na esquina do meu bairro, há um ano e meio atrás, um carro veio com tudo, um moço veio fugindo da polícia, porque ele estava com maconha no carro, ele simplesmente virou a esquina e não deu para ele seguir, ele entrou com tudo na casa da esquina, no muro, ele quebrou o muro e foi lá para dentro. Sombra de quem aí? Claro, o cara só estava fugindo da polícia, tá, tudo bem. Mas a sombra aí, ó, de quem que é? Da senhora que estava lá na casa. Ela tinha uma sombra, aí alguém provocou um acidente lá. Tá entendendo? Mas em certos casos, se ele não tivesse fugindo da polícia, poderia ser sombra dele também. Então, assim,
aquilo que você reprime, aquilo que te magoa, aquilo que você não pode revidar à altura, porque às vezes no momento você é impotente, por exemplo, crianças, adolescentes, pais abusivos, ou até num trabalho, aquilo que você guarda de raiva, de rancor, de ressentimento, tudo vai para o subconsciente e vira sombra. Por exemplo, no seu subconsciente também não tem só coisas ruins que viram sombra. Tudo aquilo que você se nega a fazer, por exemplo, a preguiça é uma coisa que provoca muitas sombras. Porque a preguiça, ela te impede, por exemplo, de fazer um trabalho voluntário que veio para você, mas você não quis. Ou por preguiça, porque isso seria no teu fim de semana, ou é porque você tá muito no ego e não vê a necessidade de se desenvolver esse seu lado caridoso, o seu lado espiritualista, empático. Então, tudo aquilo que você deixa de fazer aqui, que beneficiaria não só você, como a outrem, e você deixa de fazer por motivos egoístas, é um bem que você está negando ao próximo. E, consequentemente, a você, porque tudo que vai, volta. Então, isso também vira sombra. Não é só coisa ruim que vira sombra. É um bem que você estaria fazendo, porque a hora que a gente ajuda, é incrível. A gente ajuda e a gente aprende com quem a gente ajudou. A nossa consciência faz assim, pum, expande. E você aprende coisas. E começam a chegar a você, seres, entidades evoluídas, para poder trabalhar com você ali. Eles vão te ensinando coisas na hora que você está ajudando, é incrível. Isso já aconteceu comigo. Aí se você, por um ego, que isso, eu vou lá para aquele asilo, eu vou lá para aquele lugar, vou lá, é que nem, por exemplo, vou ajudar drogado de rua, vou ajudar... Não, eu vou curtir minha vida, pô, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar, não é assim? Então é isso, esse bem que você negou ao todo, porque Deus é o todo de tudo que há. Você negou um bem ao todo, pode ser a animais, a plantas, a seres humanos, seja quem for, você negou o bem ao todo. Então, esse bem está sendo negado a você também. Então, é isso, sombra é isso. Basicamente, sombra, são essas coisas que estão escondidas no nosso subconsciente. E aí, essas sombras provocam o quê? Por exemplo, se você nega um bem, como eu acabei de falar, a sombra provoca um adiamento nos teus projetos, então a tua vida fica estagnada. Ué, você não estagnou lá? Porque, dependia de você. A energia fluiria de você, ajudaria os outros... Porque isso aparece às vezes pra gente fazer. Não precisa procurar, às vezes aparece. E se não aparecer e você tem vontade, você procura. Mas você negou um fluxo de energia, vai ser negado a você. Porque também é o eletromagnetismo isso. Né? Tudo que vai, volta. Foi o quê? Má vontade. Então você vai ficar estagnado. Provoca o quê? Acidentes. A sombra, ela provoca um mal-estar, depressão. Sabe quando, olha, muitas vezes, eu sentia isso no passado, eu já vi muita gente falar, vim falar pra mim isso, me consultar e tudo, falar. Eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, uma coisa que me aperta o peito, às vezes é tristeza, às vezes não é, uma inquietação, não sei o que é isso. Pura sombra no subconsciente, porque o desejo da sombra é sair, é se expressar. E se você segura e contém ela, ela não pode se expressar. Então, você abafa, você abafa muito, que nem uma panela de pressão, uma hora que ele explode. A sombra, ela tem que sair, por quê? Porque você precisa integrá-la ao teu íntimo, à tua vida, à tua consciência. Tem que sair do subconsciente, tem que integrar o consciente para que haja harmonia na tua vida. Você não pode ter nada oculto. É como ter uma coisa podre dentro da sua geladeira. É possível? Não, não é possível. Então, aquilo vai estragar tudo mais. A tua vida não vai fluir. Você não será feliz como poderia. Seus relacionamentos vão ser perturbados.
Você pode sofrer acidentes. Toda a tua vida, ela será afetada pelas sombras que tem aí. Eu já fiz inúmeras limpezas de sombras, de subconsciente. Isso amanhã eu vou explicar mais como a gente pode fazer, mas hoje eu quero dar uma ideia para vocês do que realmente é sombra. Por exemplo, você tem um comportamento repetitivo. Pura sombra. Porque a sombra, sabe o que acontece quando ela se instala no seu subconsciente? É como um programa que vai se repetindo. E você vai tendo comportamentos repetitivos. Sabe aqueles discos de vinil de antigamente, quando arranhava, aquilo ficava dando aquilo não ia, a música não ia. É um disco arranhado do teu subconsciente, que tá o quê? Pulsando, porque tá vivo, porque aqui todo mundo que me segue aqui, se vê meus vídeos, sabe? Tudo tá vivo, não tem o que não tá vivo. Por quê? Porque a energia é feita de átomo, o átomo é consciência divina, está vibrando. Então, tudo é feito de energia, tudo tá vivo. Mesmo a matéria inanimada. Vocês pensam que nas pedras não tem consciência? Tem sim, tem. Em tudo tem consciência. Então aquela energia tá lá, tá viva, tá pulsando e tá te incomodando. É como um câncer dentro de uma pessoa e a pessoa tá com aquilo lá e a pessoa vai ter que um dia operar para tirar aquilo. Aquilo afeta toda a tua vida, a tua espiritualidade, tua prosperidade, teus relacionamentos. Eu quero dar um exemplo de sombra de relacionamento. Tudo que eu tô contando aqui são exemplos verdadeiros, só que eu não posso falar nome, tá? A pessoa tem uma carência muito grande essa pessoa. E é assim, ela não se ama, não sabe se amar, por mais que você explique, não entra na cabeça dessa pessoa. E aí ela fica tapando o buraco que ela tem no emocional com coisas materiais. Quando não é roupa, não é festa, não é viagem, é homem. Mas os homens estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí, essa pessoa, ela até reconhece, eu não consigo ficar sozinha. Mas ela, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que primeiro entregar para Deus, tá? Porque ninguém melhor do que ele conhece o outro bem para arrumar alguém que em sintonia com a outra pessoa. Ninguém melhor que Deus. Ninguém tá dentro do outro para saber como o outro é. Aí o que acontece? Essa pessoa fica arrumando um depois do outro e sempre iguais. Varia um pouquinho assim os problemas. São homens comprometidos com família. Não quer dizer que são casados, não. Quando não é separado e tem filho, e depende do filho, e ela fica para escanteio, volta e meia, ela tá sempre para escanteio. É uma mãe doente, é um outro parente, é um problema em família. Cara, é sempre assim. E não aprende. E eu falo, fulana, não é possível, fulana. Põe no papel suas prioridades. Quando você vê uma pessoa desse tipo, ela nem pega, mas a carência é demais. Então, assim, aquilo lá é uma baita sombra que essa pessoa tem. E é sempre o mesmo tipo. E assim, aí não dá certo, sofre. Depois arruma outro, igual. Um pouquinho de diferença. Isso é uma sombra, tá? Carência é uma baita sombra. Carência afetiva é uma baita sombra. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que é sombra. É tudo aquilo que você sofre, que te causa trauma, vai para o subconsciente. Que te causa mágoa, vai para o subconsciente. Que você reprime para se enquadrar na sociedade, vai para o subconsciente. Entenderam, gente? Então é isso. Todas essas coisas que não estão em sintonia com o fluxo da vida, que não são leves, que você não faz por ser genuíno, por prazer, todas essas coisas vão para o subconsciente e ficam como sombra lá, afetando a tua vida.
Amanhã falaremos como limpar as sombras, mas era preciso explicar o que era sombra, tá bom? Por hoje é só. Um abraço.